E hoje nós vamos estar meditando aqui num texto muito conhecido, que é a mulher cananeia. Esse texto ele se encontra em Mateus, capítulo 15. Então nós vamos ler do versículo de número 21 até o versículo 28 e vamos meditar um pouco nesse texto e ver o que Deus tem para você nessa noite através desse texto. Eu coloquei um título para essa mensagem, é Fé Perseverante. A gente vai meditar um pouco nessa palavra e eu creio que vai ser muito edificante para você. Você vai ser edificado nessa noite através da palavra de Deus. Então, queridos, por favor, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, a partir do verso de número 21. Vamos ler esse texto, Mateus, capítulo 15, versos 21 ao 28. Vamos estar lendo agora. Diz assim a partir do verso de número 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava. Olha o clamor da mulher. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor nos ajude nesse momento a transmitir a Tua palavra com fidelidade. Todos nós, ao meditarmos nesta palavra, sejamos edificados, sejamos fortalecidos, tenhamos a nossa fé alimentada nessa noite e fortalecida, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Queridos, veja que nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido. Esse texto é muito conhecido, muito provavelmente você já ouviu muitos pregadores, pastores pregarem nesse texto. Mas o interessante é que cada vez que a gente lê o texto bíblico, a gente aprende algo. A gente sempre está aprendendo algo com a palavra de Deus. Então, esse texto ele fala de uma história aqui de uma mulher. Ela tinha uma filha e essa filha, conforme a palavra aqui do Senhor, a mulher fala que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Observe que ela não fala que a filha estava endemoniada, estava horrivelmente endemoniada. Ou seja, estava num grau elevado. Então aqui era uma situação terrível, uma situação era terrível para a menina e também para a mãe. Era uma situação muito constrangedora. Essa mulher, ela vivia uma aflição. E quem poderia socorrer essa mulher? A quem essa mulher poderia pedir ajuda? A quem essa mulher deveria ir em busca de socorro, né? E aí,
como segue o texto bíblico, ela vai até Jesus Cristo, né? E aí clama, né, por ele, e apresenta a sua causa e espera do Senhor, né, um socorro. Ela espera que Jesus Cristo irá ajudá-la, né, irá socorrê-la, irá socorrer a sua filha, enfim. Então, essa mulher, na sua aflição, ela foi em busca de Jesus Cristo, porque ninguém mais poderia ajudar aquela mulher. Interessante é que, a partir do verso 21, vamos meditar um pouco nesse verso e aí a gente vai verso a verso até o 28. Versículo 21 que diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Observe que o texto bíblico fala que Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom ficavam na Fenícia. Então, ali era um território dos gentios, era um território gentílico. Então, o que a palavra nos mostra aqui é que Jesus ele sai de Israel e vai para uma terra, né, onde ali quem habitava naquele lugar, ali era uma terra gentílica. Então Jesus ele sai de Israel. Interessante é que o evangelista Mateus ele não explica o porquê que Jesus sai de Israel e vai àquela região. Mas quando nós observamos o evangelista Marcos, quando nós observamos o evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Veja, observe que Mateus, ele não explica, ele não revela ali o que levou Jesus a sair de Israel e ir para a terra dos gentios, ou seja, ir para Tiro e Sidom. Porém, Marcos, ele fala, segundo esse texto que nós lemos aqui, Marcos 20, capítulo 7, verso 24, nós observamos que Jesus ele quis se ocultar ali numa casa. Provavelmente ele queria ter um descanso, porque em Israel até então ele não tinha como descansar, porque aonde Jesus estava, a multidão estava ali, né? Então, de certa forma, a multidão o sufocava, né? Ou seja, a multidão estava sempre atrás dele. Então, em algumas ocasiões, Jesus ele se afastava, porque ele precisava descansar. Jesus ele tinha os seus momentos de oração, ele tinha momentos que ele buscava o Pai em oração. Então nós observamos aqui que Jesus ele sai de Israel e vai para Tiro e Sidom, ou seja, uma região dos gentios. Ele sai de Israel a fim de um descanso. Porém, ele não consegue esse descanso, porque ele naquela região, essa mulher, percebendo que Jesus estava ali, ela agora olha para a sua situação, uma situação de aflição que ela estava enfrentando na sua família, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Agora, essa mulher, ao ver Jesus, ela vai em busca do Senhor, ela vai clamar a Jesus Cristo, ela vai fazer súplicas a Ele, porque ela sabe, ou seja, ela sabe que Ele pode, sim, resolver a causa dela, coisa que ninguém podia resolver, só Jesus Cristo. Então, muito provavelmente, essa mulher, ela tinha um conhecimento acerca de Jesus Cristo. Alguém já tinha falado de Jesus para essa mulher. Então, o fato é que essa mulher vai clamando. E aí, observe o verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava. Veja, ela é cananeia. O que Mateus está dizendo aqui é que ela era pagã, ela era gentia, ela não era judia, ela não fazia parte do povo de Israel, ela era pagã. E aí observe, ela diz assim: Senhor, filho de Davi,
Veja, Senhor. Então, ela entende que Jesus é Senhor, ou seja, Kyrios, ele é Senhor, ele é aquele que manda, ele é aquele que detém todo o poder. E, além de reconhecer Jesus como Senhor, ela diz mais, filho de Davi. Ou seja, ela reconhece que ele era o filho de Davi, o Messias, o ungido de Deus, o que era aguardado pelo povo de Israel. É interessante porque até então, em Israel, muitos não estavam aceitando Jesus. Eles estavam rejeitando Jesus Cristo, eles não estavam reconhecendo que Jesus era, sim, o Messias, o filho de Davi, aquele que haveria de vir, entende? Mas aí agora, fora de Israel, ou seja, uma mulher gentia reconhece que Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é o filho de Davi prometido, né? Então veja que fora de Israel, numa terra gentílica, uma mulher pagã, uma gentia, reconhece que Jesus é o Messias. Porque se um clamor desse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, que foi o clamor dessa mulher, um clamor desse feito em Israel, seria natural, seria normal, porque o judeu aguardava o Messias. Então, quando ele olha para Jesus Cristo e diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra quem foi que fez esse pedido também? O cego Bartimeu, né? Quando Jesus estava ali em Jericó, Bartimeu fez essa mesma súplica: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, observe que o clamor de Bartimeu, ele não gerou assim tanto não gerou uma diferença muito grande, não foi algo. Por quê? Porque ele estava ali em Israel, então ele estava no meio do seu povo, mas aqui no território gentil, quando uma mulher diz Jesus, filho de Davi, isso causa um impacto. Um impacto esse que deveria acontecer também em Israel. Então, observe que essa mulher diz assim: Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí ela diz assim: olha, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Esse era o clamor dessa mulher. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ninguém poderia fazer nada por essa mulher, mas Cristo podia. E ela foi em busca da pessoa certa. Então ela foi em busca de Jesus. Agora, veja a resposta de Jesus. Veja a resposta, a primeira resposta que Jesus dá a essa mulher. Verso 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Sabe aquele ditado que talvez você já ouviu, ou talvez até já tenha falado? A melhor resposta é o silêncio. Você já viu essa frase alguma vez na sua vida? Ou você já falou essa frase? Agora você imagine a, a situação dessa mulher, uma situação de aflição, um momento muito difícil da sua vida que ela estava enfrentando. E aí ela clama por socorro, ela clama ao Senhor, simplesmente Jesus responde com um silêncio. Ele não deu nenhuma palavra. Então, de certa forma, isso, queridos, não é uma melhor resposta. Nessa situação, nesse caso, o silêncio, ele não é a melhor resposta. Tá? Então, essa questão de que muitas vezes a gente diz, o silêncio é a melhor resposta. Isso é relativo, isso não é 100% verdade. Porque na situação que essa mulher se encontrava, onde houve uma resposta por parte de Jesus e essa resposta foi o silêncio. Então, isso não traz nenhum conforto ao coração daquela mãe aflita,
a resposta que Jesus dá a princípio, tá? A princípio, foi o silêncio. Então, isso não traz um conforto de maneira nenhuma ao coração dessa mãe aflita, porque ela clamava por socorro, né? Então, ela clama por Jesus e Jesus simplesmente responde com o silêncio. Interessante é que, quando seguimos o texto bíblico, diz assim: então os discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Quando os discípulos eles percebem que Jesus não dá resposta nenhuma ao clamor daquela mulher, simplesmente eles se chegam ali onde está Jesus Cristo e diz assim: mande-a embora. E ela vem gritando atrás de nós. Há quem interprete que o que esses discípulos fizeram aqui foi o seguinte: olha, Senhor, atende a causa dela e depois despede-a, manda ela embora. Mas existem aqueles que interpretam que, na verdade, os discípulos, quando se aproximam de Cristo, eles simplesmente dizem: olha, mande-a embora porque ela vem gritando atrás de nós. Então, algumas pessoas entendem que o pedido aqui dos discípulos a Jesus Cristo é que ele atendesse, depois mandasse ela embora. Eu não tenho como afirmar que essa interpretação ela é correta em dizer que os discípulos se preocuparam com a situação da mulher a ponto de pedir a Jesus que Jesus atendesse a causa dela e depois mandasse-a embora. Porque quando nós observamos um capítulo anterior, na primeira multiplicação dos pães, havia uma grande multidão ali com Jesus e os seus discípulos, e aí os discípulos, um deles se aproxima de Jesus e diz: olha, Senhor, já está ficando tarde, manda que esse povo vá embora aos vilarejos aí próximos, para que eles possam comprar o alimento deles, para eles se alimentarem. Olha, quando eles se chegam ao Senhor e dizem assim: olha, manda esse povo embora. Então, isso a gente percebe que eles não estavam preocupados assim, porque eles não chegaram assim: Senhor, resolve aí o problema deles. Não. Pessoal, manda eles embora para que eles possam comprar pão, comprar alimento nos vilarejos aí, nas proximidades, né? Então veja que a mesma coisa acontece aqui. Então eu acredito que nesse texto que nós lemos aqui, na verdade, quando os discípulos se aproximam de Jesus, para dizer mesmo o que está aqui no texto, está dizendo: olha, mande-a embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Então, na verdade, o que para alguns eles usaram de misericórdia, não, na verdade eles queriam, era um conforto que até então eles não estavam tendo, eles estavam sendo perturbados pelos gritos dessa mulher. Então, os gritos dela estavam deixando eles perturbados. Então, por isso que eles: olha, Senhor, mande-a embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Queridos, nós precisamos nos compadecer da causa do nosso próximo. O que nós aprendemos com a palavra? Venhamos se alegrar com aqueles que se alegram. Venhamos chorar com aqueles que estão chorando. Tá? Então, quando você vê alguém chorando, você vê alguém aflito, não manda embora, não. Dá uma palavra de conforto, aproxima essa pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, os discípulos aí, eles falam: manda ela embora porque ela está gritando. Então, na verdade, eles estavam perturbados com os gritos daquela mulher. Falando aqui em grito, eu queria abrir um parênteses aqui e fazer um comentário, porque quando nós vimos aqui no verso 22, o clamor, a Bíblia fala: clamava, aí vai mostrar o pedido dela. Então, ela clamava, então não era simplesmente um grito. Clamor é uma coisa, grito é outra. Quando ela clama, ela estava clamando, gritando, mas nem todo grito é um clamor.
Tá? Por que é que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente, na igreja cristã, principalmente evangélica, que é o nosso contexto, tá? Na igreja evangélica é muito comum, principalmente nas igrejas pentecostais, a gente diz assim, irmãos, vamos levantar um clamor aqui na igreja. Então começa a orar, e ele diz, irmão, abra sua boca, grite, grite, e manda o irmão estar gritando como se aquilo fosse um clamor. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Porque nem todo grito é um clamor, tá? Observe aqui um texto, eu separei um texto aqui, Jó, capítulo 35, verso de número 13. Observe. Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Essa palavra aqui foi Eliú, quando estava dando uma palavra a Jó. Ele estava ali falando com Jó e ele fala sobre isso. Tá? Então, gritos vazios, Deus não dá atenção, tá? Diferente dessa mulher. O grito dela, na verdade, era um clamor. Ela vinha clamando, ela tinha uma causa, ela sentia. O grito dela não tinha origem na garganta, mas aqui dentro, sabe? Vinha das suas entranhas. Ela tinha uma causa. Então ela clamava ao Senhor. E a gente precisa entender isso. Então a gente precisa tomar cuidado quando tiver numa reunião com os irmãos e dizer assim, olha, vamos levantar um clamor e simplesmente começar a gritar. E o irmão muitas vezes está lá orando com muita fé, mas ele não está gritando. Aí tem gente que diz, irmão, abra sua boca, grite. Calma, queridos, não é bem assim. Tá? Porque você pode gritar. Se for gritos vazios, sabe qual é o resultado disso? Dor de garganta, você vai ficar rouco. Deus não vai dar atenção, porque o clamor, ele tem origem e dentro das entranhas, entende? Então que a gente precisa diferenciar isso. Então, os discípulos, eles estavam perturbados por causa dos gritos da mulher, mas aqui não era simplesmente gritos vazios, era um clamor, tá? E aí veja a resposta de Jesus, essa é a segunda resposta, que agora essa resposta é aos discípulos. Observe, verso 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Observe que a resposta que Jesus dá aqui aos seus discípulos é muito coerente com o ensino dele, lá em Mateus, capítulo de número 10, eu acho que versos de número 6, quando ele chama ali os discípulos, ele envia os discípulos para levarem o evangelho, e aí eles dizem, olha, vocês não entrem, né, no território dos gentios, né, vocês não vão aos gentios. Então, ora, se aqui ele está numa terra dos gentios, e aí os discípulos, olha, manda ela embora. Eles dizem, olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que Jesus está dizendo a eles aqui é muito coerente com aquilo que ele tinha ensinado aos discípulos. Tá? E aí, veja, observa, a gente vai falar um pouco sobre essa resposta de Jesus. Tá? E aí, veja, observe no verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Vamos lá. Se Jesus estava na terra dos gentios, e aí ele dá essa resposta aos seus discípulos, dizendo, olha, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu fui enviado. Quem é enviado por alguém. Quem foi que enviou Jesus? Foi o Pai. Jesus, ele é obediente ao Pai. O Senhor nosso Deus tinha feito uma promessa a Israel, através dos profetas. Então, o povo de Israel, eles aguardavam o Messias. Tá? Então,
o Messias ele viria para Israel, como veio, que é Jesus Cristo. Ele proclamaria o evangelho, a salvação, tá? O povo, todo o Israel deveria ouvir. Todo Israel deveria tomar conhecimento do Messias. Então, agora, Jesus está fora de Israel, ele está no território dos gentios. Nem todos os judeus ainda não teve a oportunidade ainda de ouvi-lo. Ele não tinha evangelizado ainda todo o Israel. Então não era momento dele se voltar para os gentios. Porque observe que não é que Jesus ele não queria abençoar essa mulher, não é que Jesus ele não queria ajudar essa mulher na sua causa. Pelo contrário, Jesus ele entende a necessidade do ser humano. O ser humano ele tem muitas debilidades. O ser humano ele tem muitas dificuldades, muita gente doente nesse mundo, mas o coração de Jesus Cristo é muito maior do que tudo isso. Mas a resposta que Jesus dá aos discípulos e também vai dar à mulher no verso seguinte é que ele foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. Então, o evangelho deveria ser proclamado em todo o Israel. Depois disso, ele seria rejeitado e agora o evangelho chegaria aos gentios. Tá? Então, quando Jesus dá essa resposta aos discípulos, não é que ele não queria ajudar aquela mulher, não é que ele não se importasse com a causa daquela mulher, é porque ainda não era o tempo certo, a hora de abrir as portas para os gentios. Não tinha chegado ainda esse momento, não tinha chegado essa hora ainda. Por isso que Jesus dá essa resposta aos discípulos. Interessante que o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco sobre isso no capítulo 1 de Romanos, quando ele vai dizer assim, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, depois o grego. Esse grego é os gentios. Tá? Então veja que primeiro é o judeu. Interessante que ele também vai falar um pouco desse assunto ainda na carta aos Romanos, no capítulo de número 11. Né? Ou seja, houve a rejeição de Israel para que o evangelho chegasse aos gentios. Então, nesse momento aqui de Jesus Cristo, que ele está aqui nas terras de Tiro e Sidom, ainda não era momento dele se voltar para os gentios. Ainda não tinha chegado esse momento. Por isso, Jesus explica essa questão aos seus discípulos, tá? Um minuto. Então, por isso que Jesus ele deu essa resposta aos seus discípulos. Olha, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher chega e diz assim, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Veja o que é que o verso diz, que ela veio e o adorou. Esse adorou não é que ela foi cantar para ele, tá, gente? Porque quando a gente fala em adorar, a gente já imagina em música, a gente já lembra de música, né? Adorar o Senhor. Esse adorou aqui, a palavra original, no texto original, no grego, ele significa que ela se prostrou diante dele, ela se curvou. Tá? Ela prestou reverência a ele. É isso que significa essa palavra. É que ela foi cantar para ele. Tá? Estou explicando isso por quê? Porque quando a gente fala, ela o adorou, achar que estava fazendo um louvor. Não. Ela se prostrou diante dele, ela se curvou, ela prestou reverência a ele. É isso que o Bíblico está dizendo. E aí ela diz assim, ajude-me. Aí talvez você fique pensando, ué, mas se ela falou que é a filha dela que está horrivelmente endemoniada, é que ela diz assim, ajude-me.
Por que é que ela diz assim, ajude a minha filha? O que a gente precisa entender, amados irmãos, é que quem é mãe entende muito bem isso que eu vou falar agora e também quem é pai. A dor de um filho é a dor da mãe. A mãe sente a dor de um filho, o pai sente a dor, né, de um filho. Observe quando nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele estava indo a Damasco e naquele momento o nosso Senhor Jesus Cristo aparece, né, e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo diz assim: quem é o Senhor? Aí Jesus vai se apresenta, né? Agora você veja que Paulo não estava perseguindo Jesus Cristo. Paulo estava perseguindo quem? Os apóstolos, os discípulos de Cristo, né? Mas se um discípulo ele é perseguido, Cristo ele é perseguido. Cristo ele sente as nossas dores. Tá? Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Tá? Então, essa mulher aqui, ela sentia uma dor muito grande por ver a sua filha naquela situação em que ela se encontrava. Então, a dor da filha é a dor da mãe. Por isso que essa mulher diz: Senhor, me ajude. Interessante é que observe agora a terceira resposta de Jesus. Jesus responde agora para essa mulher, e aí ele diz o seguinte, verso 25. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Observe essa resposta de Jesus. Jesus simplesmente olha para a mulher aflita, e aí ele vai dizer assim: olha, não é correto. Eu acho que tem uma tradução que diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Observe que aqui, quando Jesus fala de cachorrinhos, ele não fala com tanta ênfase como os judeus falavam dos gentios, dos pagãos, porque os judeus eles consideravam os gentios como cães, os cães, mas aqueles cães selvagens, cães de rua, né? Então, o judeu, ele tratava o gentio assim, os cães, cães selvagens, cães de rua, né? Vira-latas, nesse sentido. Mas Jesus, aqui assim, ele fala cachorrinhos, ele fala no diminutivo. Aqui, o que Jesus está falando aqui, não é de cão de rua, um cão selvagem, não. São cachorrinhos, são um animal doméstico e ele é criado, ele está ali numa casa, ele tem cuidados daquela família, né? Então, você veja que Jesus ele dá uma resposta, mas aí ele não responde com tanta severidade como os judeus respondiam aos gentios. Ele fala de uma forma, é uma resposta negativa, porém ele pega leve com essa mulher. Mas aí a mulher, ela diz o seguinte, veja a resposta da mulher, a réplica da mulher. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Observe que a mulher, ouvindo essa resposta de Jesus, ela entende. Ela diz: sim, Senhor. Ela concorda com ele, porque ela sabia que o pão, ou seja, as bênçãos agora, nesse momento, não era para os gentios, e sim para os judeus. Então o que Jesus está dizendo, olha, não é correto tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E aí ela entendeu, ele, sim, Senhor. Então ela confirma aquilo que Jesus está dizendo. Porém, essa mulher, ela não ficou chateada de maneira nenhuma com a resposta negativa de Jesus.
ela usou a resposta dele em benefício próprio. Talvez uma outra pessoa que não tivesse fé perseverante, como essa mulher teve, fosse uma pessoa que não tivesse humildade, como essa mulher tinha, talvez a pessoa fosse embora depois dessa resposta de Jesus, né? Então, não é que Jesus não queria abençoar, porque você imagine, Jesus ele precisava dar essa resposta a ela. Ele primeiramente respondeu aos discípulos: olha, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora ele fala para a própria mulher, diz assim: olha, não é correto eu pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, porque ainda não tinha chegado o tempo dele abençoar os gentios. Porque você imagine, nesse tempo, muitos em Israel já tinham ouvido Jesus proclamando a sua palavra, muitos já tinham visto Jesus operando milagres, mas ainda nem todos de Israel tinham ouvido ainda Jesus. Tá? Então Jesus ainda não tinha cumprido a sua missão. Ele foi enviado para uma missão e ele ainda não tinha concluído a sua missão. Ora, se ele ainda não tinha concluído a sua missão em Israel e muitos já tinham rejeitado, muitos não reconheciam que ele era o Messias, imagine agora se simplesmente quando essa mulher se chega diante dele e faz um pedido e ele atende de imediato, sem ter explicado o que ele explicou aqui. Então, abençoa a vida dela, muitos iriam chegar ali, ele ia abençoar aquele povo gentil, isso iria ocasionar um problema muito sério em Israel. Porque se muitos já não estavam acreditando que ele era o Messias, imagina agora o povo judeu vendo o Messias abençoando o povo gentil. Então, aí é que eles iriam rejeitar mesmo Jesus Cristo. Tá? Então, ora, se Jesus começa a abençoar o povo gentil ali fora de Israel, isso iria ocasionar um problema. Porque o povo judeu, segundo o relato de Flávio José, que foi um historiador contemporâneo dos apóstolos de Jesus Cristo, ele escreveu num dos seus livros, Flávio José, ele comenta que os tírios, ou seja, o povo daquela região de Tiro e Sidom, eles não se davam bem com o povo judeu. Então, o povo judeu, eles aguardavam o Messias, que viria trazer redenção a Israel. Agora você imagina esse Messias tão aguardado abençoando o povo gentil. Então, isso iria trazer uma confusão naquela ocasião. Por isso, Jesus ele teve que dar essa resposta aqui aos discípulos: olha, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí depois ele vai e diz à mulher: olha, não é correto pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E a mulher, ela entende: sim, Senhor, ou seja, confirma o que Jesus, ela entende o que Jesus responde para ela, mas ela usa isso em seu favor. Ela simplesmente não dá as costas e sai chateada, de maneira nenhuma. Ela teve humildade e disse: Senhor, veja, observe agora. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela está dizendo o seguinte: confirma o que Jesus falou e diz assim: olha, mas os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. O que cai da mesa são migalhas, são sobras. Então os filhos, eles têm pão de sobra. Então a gente come daquilo que sobra. E Jesus simplesmente ficou maravilhado com a fé dessa mulher, porque ela reconheceu que ele é uma fonte inesgotável que pode alimentar os filhos e ainda sobra para alimentar os cachorrinhos.
né? Então Jesus ficou maravilhado com a fé dessa mulher. Veja que essa mulher clamava por ele ali, essa mulher não estava exigindo dele um direito que ela tinha. Não, ela não estava buscando um direito que ela tinha, ela não estava reclamando algo que, não, isso é de direito meu. Não, simplesmente essa mulher, ela tinha fé, a fé dela foi perseverante, ela teve humildade para ouvir Jesus, usou aquilo que ele falou, ela usou para o seu benefício, não contrariando o Senhor, tá? E ela teve reverência por ele, chamou ele de Senhor. Ela entendia que ele era o Messias tão aguardado pelo povo de Israel. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando a gente medita nesse texto, a gente precisa aprender com essa mulher as atitudes que ela teve. Tenha fé, seja perseverante, tenha humildade, chegue com reverência diante do Senhor. Tá? E aí veja o que é que Jesus diz: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Observe que ah, Jesus fica maravilhado com a fé dessa mulher. E aí algumas pessoas elas dizem assim, mas será que Cristo ele sabia ou não que iria abençoar aquela mulher, que ele iria atender aquela mulher? Então por que ele demorou? Não, ele simplesmente, nessa ocasião, ele explica aos discípulos ali que ele poderia fazer, o motivo pelo qual ele foi enviado. Então, simplesmente ele não poderia atender, abençoar aquela mulher. Não, ele trouxe ali o ensino, ele fez os seus discípulos refletir naquela situação, ele fez aquela mulher refletir naquela situação. E o que nós observamos aqui é que aquela mulher teve a sua fé refinada. Ela teve ali a sua fé refinada. Ela teve a sua fé elevada a um nível que ficou escrito, ficou registrado aqui na palavra do Senhor. Tá? Mateus registra essa situação, Marcos também registra essa situação no seu evangelho. Tá? Então, o que nós observamos aqui é que essa mulher, ela tinha uma fé perseverante. Essa mulher era uma mulher humilde. Ela se prostrou diante do Senhor. Ela o reverenciou. Ela reconheceu o senhorio de Jesus. Ela reconheceu que ele era o Messias. Tá? Então, queridos, que nós venhamos aprender com essa mulher. Eu acho que cada um de vocês tem uma causa, cada um de vocês tem súplicas para fazer ao Senhor. Faça suas súplicas ao Senhor, mas faça com humildade. Faça reconhecendo que Ele é Senhor e tenha humildade, se prostre diante dEle, apresente sua causa a Ele, clame por Ele. O clamor, ele tem origem aqui nas entranhas, é o Espírito Santo do Senhor, sabe, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entende? Então o clamor, ele surge aqui, ele nasce aqui das entranhas. O clamor não é simplesmente gritos vazios, como muitas vezes a gente observa pessoas gritando, acha que estão clamando, mas são gritos vazios. Gritos vazios, queridos, como a gente percebeu aqui na palavra. Deus, ele não atende. Tá? Então chegue com o coração sincero diante do Senhor, chegue com o coração humilde diante de Deus, sabe? Clame a Deus entendendo que Ele é Senhor e você necessita dEle, que você é pequeno diante dEle. Então tenha humildade para se chegar diante do Senhor. Tá, queridos? Então, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite e a minha súplica a Deus, você tenha sido edificado através dessa palavra. E esta palavra, ela venha de encontro ao seu coração e lhe traga esperança, que alimente a sua fé, que lhe fortaleça, você seja edificado em nome de Jesus, essa palavra.
Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, exaltado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por esta palavra. E os meus irmãos que tiveram a oportunidade de ouvir esta palavra, que eles tenham sido edificados nessa do poder da maravilhosa, majestosa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos,